Um milionário está prestes a pular de uma ponte, mas uma garçonete aparece e, com suas palavras, muda sua vida para sempre. A cidade pulsa sem descanso. Carros buzinam, luzes piscam nas vitrines das lojas, vozes se misturam ao som de passos, apressados. É uma noite comum, daquelas em que a vida não desacelera, só muda de forma. Para Maria Nogueira, no entanto, tudo parece um grande borrão. Seu turno no restaurante acabou, e ela está exausta. 10 horas equilibrando pratos, anotando pedidos, ouvindo reclamações e fingindo um sorriso no rosto. No final de tudo, suas mãos cansadas contam as gorjetas do dia. R$56. Ela suspira. O dinheiro mal cobre as contas, e o que sobra vai para os remédios. Não há descanso quando se está lutando contra o próprio corpo. Ela caminha, para casa com passos arrastados. O vento gelado corta seu rosto, mas ela está acostumada. Seu uniforme cheira a gordura e café requentado, e os pés doem dentro dos tênis gastos. As ruas ainda estão cheias, como sempre. Casais saindo de restaurantes, grupos de amigos rindo alto, gente indo e vindo sem parar. Maria observa tudo, com um misto de cansaço e indiferença. Há um tempo, ela também fazia parte desse ritmo, mas agora sente que só assiste de longe, como se fosse uma espectadora da própria vida. Mas não há tempo para pensar nisso. Amanhã, às 7 da manhã, tudo começa de novo. O trajeto até sua casa não é longo, mas parece interminável. A cada esquina, o brilho dos letreiros coloridos ilumina seu rosto pálido. Ela não gosta de pensar em sua aparência, mas sabe que está diferente. O espelho já não reflete a mesma Maria de antes. A doença roubou seu peso, sua energia, seu brilho. Mas ela se recusa a ceder. Enquanto ainda pode, vai continuar andando, trabalhando, vivendo. A cidade não para, e ela também não. Pelo menos não ainda. Quando finalmente chega em casa, o silêncio é quase esmagador. O apartamento minúsculo tem apenas um sofá velho, uma mesa com 2 cadeiras e um armário onde se empilham pacotes de macarrão instantâneo. Na prateleira, do canto, uma fileira de frascos de remédios. Ela desvia o olhar, mas sabe que cedo ou tarde terá que encará-los. Fecha a porta atrás de si e se joga no sofá, respirando fundo. Seu corpo implora por descanso, mas sua mente continua a mil. Ela estende a mão e pega um dos frascos. Lê o rótulo, como se a informação fosse nova. O nome do medicamento, a Icecitos, dosagem, os avisos sobre efeitos colaterais, tudo memorizado. Seu médico foi sincero. A leucemia está avançando mais rápido do que o esperado. Se o tratamento não funcionar, talvez tenha poucos meses, talvez menos. Maria fecha os olhos por um momento, tentando afastar o pensamento. Mas ele sempre volta. A cidade lá fora continua viva. Sirenes ecoam ao longe. Vozes animadas preenchem a madrugada. E o fluxo de carros não diminui. Maria se pergunta quantas dessas pessoas estão vivendo com a mesma urgência que ela. Quantas sabem que o tempo é um fio escorrendo entre os dedos? Ela solta uma risada baixa sem humor. Provavelmente nenhuma. A maioria acha que tem todo o tempo do mundo. O cansaço vence. E Maria se levanta devagar. Ela precisa dormir. Amanhã será um dia longo, igual a todos os outros. Caminha até a pequena pia da cozinha e bebe um copo d'água antes de apagar as luzes. O apartamento fica escuro, mas do lado de fora, a cidade segue brilhando. Ela fecha os olhos e se entrega ao sono, sabendo que, quando acordar, tudo recomeçará. O relógio digital na mesa marca 23h47. Fernando Andrade assina o último documento do dia e solta a caneta sobre a mesa de vidro. A cobertura onde está é gigantesca, com janelas panorâmicas que revelam uma cidade inteira iluminada. Mas ali dentro, tudo parece frio. A sala, impecável. Tem móveis caros, quadros modernos e uma adega lotada de vinhos que ele nem lembra de ter comprado. No entanto, nada disso faz diferença. O silêncio pesa.
O espaço enorme ao seu redor só serve para lembrar que ele está sozinho. Ele se levanta e caminha até a janela. A vista é incrível. Uma cidade que nunca dorme. Um império de luzes e prédios que, de certa forma, também pertence a ele. Aos 40 anos, construiu do zero uma das maiores empresas imobiliárias do país. Comprou, vendeu, derrubou e ergueu prédios inteiros. Seu nome está em contratos milionários, em eventos importantes, em matérias de revistas de negócios. Mas isso já não o empolga mais. Tudo o que ele queria conquistar, já conquistou. E ainda assim, sente esse vazio, um buraco que nada preenche. Fernando pega o celular e desliza pelo histórico de mensagens. As últimas são de advogados falando sobre seu divórcio. Um processo caro, arrastado e inevitável. Sua ex-mulher, Carolina, trocou ele pelo cara que ele considerava seu melhor amigo. Um clichê patético que ele nunca imaginou viver. No fim, não restou nem raiva, só um cansaço imenso. Ele continua rolando a tela e para no nome do filho, Mateus. A última mensagem enviada foi há 3 dias. Como você está? Nenhuma resposta. A verdade é que Mateus tem motivos para não querer falar com ele. Fernando nunca foi um pai presente. Estava sempre ocupado, sempre viajando, sempre colocando o trabalho acima de tudo. Agora, tenta recuperar o tempo perdido, mas talvez seja tarde demais. Ele joga o celular no sofá e afrouxa a gravata. Está cansado, mas sabe que não vai conseguir dormir. Isso tem acontecido com frequência. Há meses a insônia virou rotina. Ele se deita na cama e encara o teto, esperando que o sono chegue. Não chega. Na cabeça, as perguntas se repetem. É isso? Trabalhar, ganhar dinheiro, perder pessoas? Ele lembra de quando começou, ainda jovem, cheio de ambição, querendo provar seu valor. E agora? Provou para quem? Para quê? Depois de um tempo, se levanta de novo e vai até a cozinha pegar um copo de uísque. O líquido queima na garganta, mas não traz nenhuma paz. Ele anda pela casa, sem rumo, até parar em frente ao enorme espelho da sala. Observa seu reflexo. Está bem vestido, como sempre, mas os olhos cansados denunciam o que ele sente. O rosto que encara de volta parece de um estranho. Quando foi que se tornou esse cara? Ele volta para a janela e olha a cidade mais uma vez. Ali, de cima, tudo parece pequeno. Carros, pessoas, prédios, tudo reduzido a pontos brilhantes no escuro. Há um tempo, essa vista fazia ele se sentir poderoso. Agora, só lembra o quanto está distante de tudo, como se estivesse isolado dentro do próprio império. O copo vazio fica na mesa. Ele respira fundo e pega o celular de novo. Nenhuma nova mensagem. Mateus continua ignorando. Os advogados continuam falando de cifras, o mundo segue girando. Mas dentro dele, algo parou faz tempo. Fernando decide sair. Não sabe exatamente para onde, mas precisa respirar outro ar. Desce pelo elevador luxuoso e entra em seu carro importado. O motor ronca alto, potente, mas nem isso faz diferença. Ele dirige sem pressa, apenas observando a cidade através do para-brisa. As ruas ainda estão cheias, mas ele não se sente parte disso. Apenas um espectador, vendo tudo passar sem realmente estar ali. A estrada o leva até a ponte estaiada. Ele não planejou isso, apenas veio. Estaciona o carro no acostamento e sai. O vento sopra forte naquela noite. Fernando está parado na beira da ponte, olhando para a cidade lá embaixo, para as luzes distantes que piscam como se nada no mundo pudesse afetá-las. Ele fecha os olhos por um instante e inspira fundo. O ar gelado entra em seus pulmões, mas não traz nenhum alívio. Tudo dentro dele continua pesado. O ruído da cidade é abafado pela altura, mas os carros passando ao longe e as sirenes distantes lembram que o mundo segue girando. Ele, no entanto, se sente parado, como se estivesse à margem de tudo, observando de fora. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo. Os dedos dele apertam o metal frio do corrimão da ponte.
Ele não está ali porque quer fazer algo drástico. Pelo menos é o que diz a si mesmo. Só queria dirigir, sair de casa, pensar, encontrar um pouco de paz. Mas agora, parado ali, olhando para o reflexo das luzes no rio, sente que talvez estivesse procurando algo sem saber. Alguma resposta. Algum sinal. Mas nada acontece. O vento continua assobiando. A cidade segue seu ritmo frenético. E ele permanece ali, imóvel, até que uma voz surge do nada, cortando o silêncio ao seu redor. Ele ouve claramente as palavras. Eu daria qualquer coisa para ter mais tempo, mas ele está se esgotando. A frase chega até ele como um soco no estômago. Fernando pisca, confuso. Ele não percebeu a presença de ninguém até agora. Vira a cabeça devagar e vê uma mulher parada a poucos passos dele. Ela é magra, parece frágil, mas há algo nos olhos dela que prende sua atenção. Um peso diferente, algo que ele não sabe explicar. Ela não parece surpresa em vê-lo ali. Pelo contrário, parece entender. Como se já soubesse o que se passa na cabeça dele antes mesmo de ele dizer qualquer coisa. Por alguns segundos, nenhum dos dois fala. O vento balança os cabelos curtos dela. E Fernando percebe que há olheiras profundas sob seus olhos. A roupa que veste é simples, e o uniforme de garçonete denuncia que veio do trabalho. Mas nada disso importa. O que importa é aquela frase. Ele não consegue tirá-la da cabeça. O que você disse? A voz dele sai mais rouca do que esperava. A mulher dá de ombros, como se não fosse grande coisa. Eu daria qualquer coisa para ter mais tempo, mas não tenho esse luxo. Fernando não sabe o que responder. Ele sente que deveria dizer algo, mas nada vem. Sua mente está um caos, e essa estranha apareceu do nada, dizendo a única coisa que poderia tê-lo tirado daquele estado de torpor. Você está bem? Ela pergunta sem rodeios. Ele solta um riso sem humor. A pergunta parece absurda, considerando a situação. Ele está parado na beira de uma ponte, encarando o vazio. Claro que não está. Bem, eu não sei, admite finalmente. Ela sente, como se já esperasse essa resposta. Em seguida, se apoia no mesmo corrimão que ele e olha para o rio lá embaixo. Você acha que faz diferença? Pergunta depois de um tempo. O quê? Ele franze a testa, sem entender. Ter dinheiro. Ter poder. Ter tudo o que as pessoas dizem que é importante. Você acha que isso faz diferença no final? Fernando fica em silêncio. Ele não sabe por que continua ouvindo essa mulher, mas algo nela o faz querer prestar atenção. Não sei. Responde, depois de um tempo. Talvez. Ela solta um suspiro, parecendo cansada. Gostaria de saber como é isso, mas acho que nunca vou ter essa chance. Fernando a observa. Pela primeira vez na vida, sente que está diante de alguém que não quer nada dele. Não quer dinheiro, não quer favores, não quer fazer parte do mundo que ele construiu. Ela está ali apenas porque quis falar, porque de alguma forma percebeu que ele precisava ouvir. Qual o seu nome? Ele pergunta, quebrando o silêncio. Maria. Fernando. Os dois se encaram por um momento, como se estivessem avaliando um ao outro. E então, sem aviso, Maria sorri. Quer tomar um café? A pergunta o pega de surpresa. Agora. Ele olha ao redor, como se esperasse que alguém interrompesse aquela situação absurda. Mas ninguém aparece. É apenas ele e essa mulher desconhecida, que parece ter surgido do nada e dito exatamente o que ele precisava ouvir. O silêncio entre eles dura mais do que o esperado. Fernando encara Maria, tentando entender por que, no meio de uma noite como aquela, uma completa desconhecida o convidaria para tomar um café. Ele não sabe se deve rir, recusar ou simplesmente ignorar. Mas algo nela o impede de fazer qualquer uma dessas coisas. Talvez seja o jeito como fala, como se fosse a coisa mais natural do mundo convidar um estranho que estava à beira de uma ponte para um café no meio da madrugada. Talvez seja o olhar dela, firme, sem pena, sem julgamento. Ele não sabe,
Só sente que qualquer resposta que não seja sim seria errada. Eles descem da ponte juntos. Maria caminha na frente, sem olhar para trás, como se soubesse que ele a seguiria. Fernando mantém o ritmo, ainda tentando entender como foi parar ali. Horas antes, ele estava sozinho na cobertura luxuosa, convencido de que não havia mais nada que o prendesse a essa cidade, a essa vida. Agora, está andando ao lado de uma mulher que ele nunca viu antes, indo para um lugar que nem conhece. O barulho da cidade os envolve aos poucos. O som dos carros, as vozes de gente saindo de bares, o cheiro de fritura vindo de algum carrinho de comida de rua. Ele percebe que não andava assim há muito tempo. Sempre se deslocava de carro, com pressa, com destino certo. Dessa vez, só caminha, sem saber exatamente onde vai parar. Maria para em frente a uma lanchonete pequena, com luzes amareladas e poucas mesas ocupadas. Não é o tipo de lugar onde Fernando costuma estar. Ele conhece restaurantes que exigem reserva com semanas de antecedência, que servem pratos com nomes em francês e garçons que falam baixo como se estivessem em um museu. Mas ali dentro, tudo parece mais real. Uma senhora sozinha toma um café. Enquanto mexe no celular, 2 homens de terno comem em silêncio e um grupo de jovens ri alto em uma mesa ao fundo. Maria entra sem hesitar e escolhe uma mesa perto da janela. Fernando a segue, sentando-se de frente para ela. O garçom se aproxima sem entusiasmo e anota os pedidos. Maria pede um café puro. Fernando, sem saber o que dizer, apenas repete o pedido. O garçom se afasta e o silêncio volta. Ele não sabe por que está ali. Poderia ter recusado, poderia ter ido para casa, poderia ter ignorado essa mulher e seguido sua vida exatamente como estava antes. Mas algo mudou. Ele sente isso e não sabe explicar. Maria o observa, apoiando o queixo na mão. Ela não parece ansiosa para falar, nem preocupada em preencher o silêncio. Apenas espera. Fernando solta um suspiro. Ele não sabe nada sobre essa mulher. Não sabe de onde veio, o que faz além de servir mesas, por que estava na ponte naquela noite, o que a levou a dizer aquelas palavras que ainda ecoam na cabeça dele. Mas sente que precisa perguntar. Você sempre convida desconhecidos para um café no meio da noite. Maria dá um pequeno sorriso e dá de ombros. Só os que parecem precisar. Fernando solta um riso baixo, sem humor. Então, no que me encaixo? Maria gira a colherzinha que veio com o café, misturando o líquido escuro como se pensasse na resposta. Você parecia alguém que queria fugir, mas não sabia bem do que. Ele desvia o olhar para a janela. As ruas ainda estão movimentadas, como se a cidade não soubesse que, para ele, o tempo parou naquela ponte. Talvez ela esteja certa. Talvez ele só não queira admitir. O café chega, e Maria toma um gole sem soprar, sem se importar com o calor. Fernando observa, ainda tentando decifrá-la. Ele sempre foi bom em ler pessoas, em entender o que querem antes mesmo de pedirem. Mas Maria é diferente. Ele não vê nela nenhuma intenção, nenhum objetivo escondido. E isso o incomoda, porque está acostumado a estar no controle, e agora não tem ideia do que fazer. Maria apoia a xícara na mesa e cruza os braços. Sua vez. Fernando levanta uma sobrancelha confuso. Minha vez para quê? De me perguntar alguma coisa. Você está cheio de dúvidas. Eu posso ver. Então, escolha uma. Ele pisca, surpreso com a naturalidade dela. Por um momento, fica em silêncio. E então pergunta o que vem primeiro à cabeça. O que você fazia na ponte? Maria solta um suspiro e olha para fora. O reflexo das luzes da rua brilha na janela. Pensando. Fernando espera por mais, mas ela não continua. Pensando no quê? Maria vira o rosto para ele e dá um sorriso pequeno. Em como as coisas mudam e a gente nem percebe. Em como a gente acha que tem controle, mas não tem. Em como a vida pode ser injusta. Ele não sabe se quer continuar essa conversa, mas algo nele o impede de encerrar. O tempo passa,
E os dois continuam ali, falando sobre coisas que normalmente não falariam com ninguém. Sobre fracassos, sobre medo, sobre como a vida pode ser absurda e imprevisível. Maria não pergunta detalhes sobre a vida dele, não pede para saber seu passado, sua dor, mas ele fala mesmo assim. E pela primeira vez em muito tempo, Fernando sente que alguém realmente o escuta. No dia seguinte, Fernando tentou seguir sua rotina como se nada tivesse acontecido. Acordou, vestiu um terno impecável, tomou um café sem gosto e mergulhou no trabalho. Reuniões, contratos, negociações. Tudo aconteceu como sempre acontecia, mas dessa vez algo parecia diferente. Ele não conseguia parar de pensar na noite anterior, na conversa com Maria, no jeito como ela falava, como se já soubesse o que ele sentia, mesmo sem perguntar nada diretamente. Durante todo o dia, ele tentou afastar aquilo da cabeça, mas a verdade é que nunca teve uma conversa assim, antes. Uma conversa real, sem interesses, sem jogadas estratégicas, sem nada além de duas pessoas apenas falando. Enquanto olhava para a tela do computador, sem realmente ler o que estava na frente dele, pegou-se se perguntando onde Maria estaria naquele momento. No trabalho? Atendendo clientes apressados que não olhavam para ela? Sentada sozinha em algum canto da cidade, pensando na vida? Ele balançou a cabeça, irritado consigo mesmo. Por que isso importava? Ela era só uma desconhecida. O que aconteceu na ponte não mudava nada. Mas de alguma forma mudou. Ele sentia isso, mesmo sem querer admitir. No fim da tarde, Fernando saiu do escritório antes do horário, coisa que nunca fazia. Pegou o carro e dirigiu pela cidade sem destino certo. Não estava indo para casa. Não queria ficar preso naquele apartamento vazio, ouvindo o silêncio que sempre parecia gritar. Ele não sabia exatamente o que estava procurando até que, sem perceber, seus olhos começaram a buscar rostos familiares entre as ruas cheias de gente. Não qualquer rosto. O dela. E então, como se o universo estivesse pregando uma peça, ele a viu. Maria estava sentada em um banco na praça, de uniforme, segurando um copo de café. Não parecia estar esperando ninguém. Apenas observava a cidade, como se gostasse de ver as pessoas passando, como se cada uma delas carregasse uma história que ela tentava adivinhar. Fernando hesitou. Ele nunca foi o tipo de pessoa que simplesmente se aproxima dos outros sem um motivo claro. Mas antes que pudesse mudar de ideia, já estava saindo do carro e caminhando até ela. Quando Maria o viu, não pareceu surpresa. Apenas deu um pequeno sorriso, como se já soubesse que ele apareceria. Você de novo, ela disse tomando um gole do café. Ele cruzou os braços, sem saber exatamente o que responder. Isso é estranho, não é? Maria deu de ombros. Depende do que você chama de estranho. Você me encontrou na ponte. Agora eu te encontrei aqui. Acho que estamos quites. Ela riu, e Fernando percebeu que era um som raro. Não parecia alguém que ria com frequência. Ele se sentou ao lado dela sem pedir permissão, e por um momento nenhum dos dois falou nada. Apenas observaram o movimento ao redor. As crianças brincando perto do chafariz. O grupo de jovens conversando alto perto de um carrinho de cachorro-quente. A senhora idosa alimentando os pombos. Foi Maria quem quebrou o silêncio primeiro. Você já ficou parado no meio de uma cidade lotada e se sentiu invisível. Fernando virou o rosto para ela. A pergunta o pegou desprevenido. Ele pensou por um instante antes de responder. O tempo todo. Maria soltou um suspiro e olhou para frente de novo. Eu também. Aquilo ficou no ar por um tempo. Nenhum dos dois precisava explicar. Ambos entendiam. Fernando percebeu que nunca conheceu alguém que falasse as coisas daquela forma. Sem rodeios, sem tentar aliviar o impacto. Maria dizia as verdades como elas eram, sem se preocupar se ele queria ou não ouvi-las. E, estranhamente, ele queria. Eles conversaram ali por quase 1 hora, sem perceber o tempo passar. Maria contou sobre sua infância, sobre como a vida nunca foi exatamente gentil com ela. Disse que perdeu a mãe cedo e que precisou aprender a se virar sozinha antes mesmo de entender o que isso significava. Contou sobre os sonhos que teve,
sobre os que precisou abandonar, sobre os que ainda guardava, mesmo sem saber se teria tempo para realizá-los. E pela primeira vez, Fernando se viu contando sobre sua própria vida também. Sobre como passou a vida inteira tentando ser alguém grande, alguém que ninguém pudesse ignorar. Sobre como achava que o sucesso traria felicidade e sobre como, agora que tinha tudo o que sempre quis, percebia que não tinha nada de verdade. Quando a noite começou a cair, Maria olhou para ele e sorriu de novo. Não um sorriso de quem sente pena, um sorriso de quem entende. Engraçado, né? O mundo é enorme, mas no fim, todo mundo sente a mesma coisa. Fernando não respondeu. Apenas olhou para frente e soltou um longo suspiro. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia sozinho. Fernando sempre resolveu tudo com dinheiro. Desde muito jovem, aprendeu que quase qualquer problema podia ser resolvido com a quantia certa. Conquistar, impressionar, afastar, comprar silêncio, chamar atenção. Ele nunca precisou pensar duas vezes. Se queria algo, pagava por isso. Então, quando começou a perceber que queria ajudar Maria de alguma forma, sua primeira reação foi a mais óbvia. Pesquisou sobre tratamentos avançados, médicos renomados, clínicas no exterior. Em poucas horas, tinha uma lista de opções que poderiam dar a ela mais tempo, talvez até uma chance de cura. Com uma ligação, poderia colocar tudo em andamento. Mas então percebeu que não fazia ideia de como oferecer isso sem parecer que estava comprando alguma coisa. Nos dias seguintes, Fernando e Maria continuaram se encontrando. Sempre sem marcar, sempre sem planejar. Era como se simplesmente soubessem onde encontrar um ao outro. Às vezes, era na praça onde Maria tomava café antes do trabalho. Outras, em uma lanchonete qualquer no meio da cidade. A conversa entre eles fluía sem esforço, como se fossem amigos há anos. Maria falava sobre as pequenas coisas que faziam seus dias valerem a pena, como encontrar um livro barato num sebo ou ver um cachorro correndo atrás de um pombo e se frustrando. Fernando ouvia, tentando entender como alguém que tinha tão pouco conseguia se apegar a detalhes que ele nunca notaria. Uma noite, depois de um desses encontros casuais, Fernando decidiu que era hora de falar sobre o que tinha pesquisado. Eles estavam sentados na mureta de um mirante, observando a cidade do alto. Maria estava rindo de uma história qualquer, e Fernando esperou a risada dela se acalmar antes de finalmente dizer o que tinha em mente. Eu posso pagar seu tratamento. O melhor que existir. Você só precisa me deixar ajudar. Maria ficou em silêncio por um instante, e Fernando achou que ela estava considerando a proposta. Mas quando ela olhou para ele, o que viu em seus olhos não foi gratidão. Foi um misto de cansaço e algo que parecia quase decepção. Você acha que pode resolver tudo assim, né? Fernando não soube o que responder de imediato. Maria desviou o olhar para a cidade abaixo deles e soltou um longo suspiro. Eu sei que você tem dinheiro. Sei que para você, isso não faz falta. Mas eu não quero caridade. Não quero me sentir como um problema que você está tentando resolver com um cheque. Ele tentou argumentar, dizer que não era isso, que queria ajudar porque se importava. Mas Maria apenas balançou a cabeça. Eu não quero uma solução. Eu quero tempo. Quero aproveitar o que tenho sem sentir que estou devendo algo para alguém. Aquilo mexeu com ele de um jeito inesperado. Nunca tinha conhecido alguém que recusaria uma oferta dessas. A maioria das pessoas diria sim sem pensar duas vezes. Mas Maria não era como a maioria das pessoas. E pela primeira vez, Fernando percebeu que talvez estivesse tentando ajudá-la, do jeito errado. Nos dias seguintes, ele começou a prestar mais atenção no que realmente fazia Maria feliz. Não eram as grandes coisas. Não eram viagens luxuosas ou jantares caros. Eram os pequenos momentos, as experiências, as histórias que surgiam do nada. Então, sem falar nada, Fernando começou a mudar sua abordagem. Em vez de oferecer dinheiro, ele começou a oferecer momentos. Um dia, apareceu no trabalho dela pouco antes do turno acabar e a levou para ver o mar.
algo que ela não via desde a infância. Em outra noite, a levou para uma roda de samba escondida no centro da cidade, onde dançaram até os pés dela doerem. Outro dia, descobriram um pequeno restaurante de comida caseira e passaram horas conversando enquanto experimentavam pratos que nenhum dos dois conhecia. Cada dia era algo diferente. Nenhuma promessa de futuro, nenhum plano de longo prazo, apenas dias bons, aproveitados no presente. Maria percebeu o que ele estava fazendo. Não comentou. Não agradeceu como se ele estivesse fazendo algo grandioso. Apenas aceitou. E a cada dia que passava, Fernando entendia melhor o que ela quis dizer naquela noite no mirante. Algumas coisas não podem ser resolvidas com dinheiro. Algumas coisas só precisam ser vividas. Fernando sempre acreditou que as pessoas não mudavam de verdade. Ele mesmo era prova disso. Passou anos sendo o mesmo homem, com as mesmas manias, os mesmos hábitos, as mesmas prioridades. Dinheiro, trabalho, negócios. Nada além disso importava. Pelo menos era o que ele pensava antes de conhecer Maria. Agora, sem perceber, começava a agir de forma diferente. Coisas que antes eram automáticas, como conferir e-mails a cada 5 minutos ou passar noites em reuniões intermináveis, começaram a parecer menos urgentes. O mundo em que ele vivia ainda existia, mas já não o prendia da mesma forma. Pela primeira vez em anos, ele sentia vontade de estar em outro lugar, fazendo outra coisa. Ele começou a perceber que acordava mais leve nos dias em que via Maria. A rotina, que antes parecia uma obrigação sem fim, agora era só um intervalo entre os momentos que realmente importavam. Ele passou a sair mais cedo do escritório, a desligar o celular em horários que antes seriam impensáveis. Não era algo planejado, não era um esforço consciente. Apenas aconteceu. Como se o corpo e a mente dele estivessem, pela primeira vez, escolhendo algo além do trabalho. Os funcionários da empresa notaram a mudança antes mesmo de ele perceber. Os encontros matinais com a equipe, que antes eram frios e diretos, começaram a ter pausas para conversas casuais. Fernando passou a perguntar como as pessoas estavam, a ouvir as respostas, a lembrar do que diziam. Era um detalhe pequeno, mas para quem estava acostumado a vê-lo apenas como um chefe distante e implacável, era quase chocante. Um dia, no meio de uma reunião, ele percebeu que não estava prestando atenção em nada do que era dito. Em vez disso, sua mente vagava para a noite anterior, quando ele e Maria tinham encontrado um pequeno bar escondido em uma ruela qualquer. O lugar era simples, com mesas de madeira gastas e um garçom que parecia conhecer todos os clientes pelo nome. Maria ficou encantada, como se tivesse descoberto um tesouro. E de certa forma tinha mesmo. Passaram horas ali, rindo, bebendo, ouvindo histórias de desconhecidos. Era uma cena que nunca teria feito parte da vida de Fernando antes. Mas agora fazia. E ele gostava disso. No fim daquele dia de trabalho, ele tomou uma decisão impulsiva. Saiu da empresa sem avisar ninguém. Pegou o carro e dirigiu até um bairro que não costumava frequentar. Comprou um livro velho em um sebo. Um romance que Maria mencionou uma vez que queria ler. Quando a encontrou, estendeu o livro para ela sem dizer nada. Maria olhou para ele, depois para o presente, e sorriu. Não perguntou por que ele fez isso, apenas aceitou. Com o passar dos dias, Fernando começou a notar outras mudanças. Coisas que antes o irritavam, como o trânsito ou uma ligação fora de hora, começaram a parecer irrelevantes. Ele passou a reparar mais na cidade, nas pessoas, ao seu redor, em detalhes que antes ignorava completamente. Pela primeira vez na vida, estava realmente presente nos momentos que vivia. Mas a transformação mais inesperada aconteceu quando, sem perceber, Fernando começou a se importar menos com o que tinha e mais com o que sentia. Pela primeira vez, ele não estava tentando alcançar nada, conquistar nada, provar nada. Apenas estava ali, vivendo. E essa simples mudança era mais valiosa do que qualquer sucesso que já havia conquistado. Maria sempre soube que o tempo não estava ao seu lado. Desde o dia do diagnóstico, essa verdade ficou marcada em sua mente como algo que ela não poderia mudar. No começo, tentou ignorar,
fingir que tinha controle sobre a própria vida, que tudo continuaria normal. Mas o corpo dela nunca a deixava esquecer. Nos dias bons, conseguia trabalhar, andar pela cidade, rir de coisas bobas. Nos dias ruins, era diferente. A fadiga chegava sem aviso, os ossos doíam como se carregassem o peso do mundo, e cada pequeno esforço parecia grande demais. Antes, ela escondia isso das pessoas. Agora, Fernando começava a notar. Ele percebeu na primeira vez que Maria hesitou antes de se levantar do banco da praça. Era um detalhe pequeno, quase imperceptível, mas estava lá. No jeito que ela respirou fundo antes de se mover, como se precisasse reunir energia para algo que deveria ser simples. Percebeu também quando ela disfarçou uma careta de dor ao se sentar. Maria não falava sobre isso. Não reclamava, não pedia ajuda, não deixava transparecer que estava ficando mais fraca. Mas Fernando via. Uma noite, depois de um passeio que, antes teria sido tranquilo para ela, Maria parou de repente no meio da rua. Fernando olhou para o lado e viu que ela estava pálida, como se o mundo estivesse girando rápido demais. Ela fechou os olhos por alguns segundos, inspirou fundo e forçou um sorriso. Tudo bem, só preciso de 1 minuto. Mas não estava tudo bem. Fernando não disse nada. Apenas segurou o braço dela com cuidado, esperando que se sentisse melhor. Quando voltaram a andar, ele diminuiu o ritmo, fingindo que era natural, que não estava fazendo aquilo por preocupação. Mas por dentro, sentia um nó no peito. Maria não queria falar sobre isso. Para ela, admitir que estava piorando era como aceitar que o tempo estava acabando. E Fernando também não queria ouvir isso. Não queria aceitar que essa história tinha um prazo de validade. Queria acreditar que, de alguma forma, poderiam continuar assim por muito tempo, como se nada estivesse errado. Mas a realidade não se importava com o que eles queriam. Os sinais ficaram mais evidentes. O cansaço chegou mais rápido. As pausas ficaram mais longas. O corpo dela começou a mostrar que estava perdendo a batalha, mesmo que a mente ainda se agarrasse à vontade de viver. Fernando percebeu que algo dentro dele começou a mudar também. O medo apareceu, um medo que ele nunca sentiu antes, nem mesmo quando perdeu tudo no divórcio, nem quando passou anos se dedicando ao trabalho sem tempo para nada. Era um medo que não envolvia dinheiro, contratos ou negócios. Era um medo real, porque não havia nada que ele pudesse fazer para impedir. Em uma noite fria, enquanto bebiam café sentados no meio-fio de uma rua vazia, Maria quebrou o silêncio. Você sabe que isso não vai durar para sempre, né? A frase ficou no ar, pesada. Fernando continuou olhando para frente sem responder. Maria esperou, mas quando viu que ele não diria nada, apenas soltou um suspiro e sorriu de lado. Acho que prefiro assim. Como se ainda tivéssemos todo o tempo do mundo. Fernando engoliu em seco. Não conseguiu dizer nada porque, no fundo, queria acreditar na mesma coisa. Naquela noite, depois que se despediram, Fernando ficou parado na calçada, vendo Maria se afastar até sumir na esquina. Ele percebeu que nunca tinha sentido algo assim antes. Nunca tinha desejado tanto que o tempo parasse, que a vida desse uma pausa, que tudo ficasse exatamente como estava por um pouco mais de tempo. Mas o tempo não obedece ninguém. Ele continua, correndo, implacável, sem olhar para trás. O telefone de Fernando vibrou 3 vezes antes que ele percebesse. Ele estava no meio de uma reunião, sentado à cabeceira da mesa, cercado por executivos que discutiam um novo investimento. Mas algo dentro dele já sabia que aquela ligação era mais importante do que qualquer número que estivesse na tela do projetor. Quando pegou o celular e viu o nome de Maria piscando na tela, sentiu um aperto no peito. Ela nunca ligava. Sempre mandava mensagens curtas, sempre parecia resolver tudo sozinha. Algo estava errado. Ele atendeu sem pensar 2 vezes, ignorando os olhares dos outros na sala. A voz do outro lado não era de Maria. Era de uma vizinha, uma mulher que ele nunca conheceu pessoalmente, mas que agora falava rápido, nervosa,
dizendo que Maria havia desmaiado no apartamento e que a ambulância estava a caminho. Fernando não ouviu mais nada depois disso. Levantou-se no meio da reunião, pegou a chave do carro e saiu sem dar explicações. O tempo parecia correr mais rápido do que o normal. O elevador demorou uma eternidade para chegar ao térreo. O trânsito, como sempre, estava caótico. Mas nada disso importava. Ele dirigiu como se sua vida dependesse disso, cortando sinais, ignorando buzinas, xingamentos, qualquer coisa que o atrasasse. Tudo o que conseguia pensar era na última vez que viu Maria. Ela sorriu, como sempre fazia, fingindo que estava bem. Mas agora, ela estava em uma ambulância. E ele não sabia se chegaria a tempo. Quando finalmente estacionou na frente do hospital, saiu do carro antes mesmo de desligar o motor. Correu para a recepção. Perguntou por ela, mas a atendente apenas disse para ele esperar. Como se esperar fosse uma opção. Caminhou de um lado para o outro, as mãos no cabelo, tentando conter a raiva, o medo, a sensação de impotência que crescia a cada segundo. Ele não sabia rezar. Nunca acreditou em destino ou milagres. Mas naquele momento, faria qualquer coisa para ouvir que ela estava bem. Depois de um tempo que pareceu uma eternidade, um médico apareceu. Fernando se adiantou antes que ele dissesse qualquer coisa. O que aconteceu? O médico olhou para ele como se tentasse medir o que podia dizer. A leucemia está avançando mais rápido do que esperávamos. Ela perdeu a consciência por causa da fraqueza extrema. O tratamento atual já não está funcionando. As palavras entraram na cabeça de Fernando como um golpe. Ele não piscou, não respirou. Apenas ficou ali, processando aquilo. E agora? O que acontece agora? O médico hesitou antes de responder. Vamos manter ela confortável. Fernando franziu a testa, sentindo um nó na garganta. Manter confortável. Isso não era um plano, não era uma solução, era uma sentença. Ele balançou a cabeça, recusando-se a aceitar aquilo. Entrou no quarto sem pedir permissão. Maria estava ali, pálida, com tubos conectados ao braço. Os olhos dela se abriram devagar quando sentiu a presença dele. Ela sorriu, fraco, mas sincero. Você dirige mal. Ele soltou um riso nervoso, sentindo os olhos arderem. E você não sabe pedir ajuda. Ela tentou dizer algo, mas não conseguiu. Fechou os olhos de novo, exausta. Fernando sentiu o desespero tomar conta. Ele nunca esteve tão assustado. Pela primeira vez na vida, estava diante de algo que não podia controlar, não podia comprar, não podia resolver, mas se recusava a aceitar. Saiu do quarto e pegou o celular com mãos trêmulas. Precisava de outra opção. Alguma coisa que pudesse ser feita. Fernando nunca soube o que era se sentir impotente até aquele momento. Passou a vida resolvendo problemas, superando crises, encontrando soluções onde ninguém mais via saída. Mas agora estava ali, parado no corredor branco e frio do hospital, ouvindo médicos lhe dizerem que não havia mais nada a ser feito. Não aceitava isso. Não podia aceitar. Maria estava no quarto, fraca, vulnerável, presa a fios e monitores, que apitavam de tempos em tempos, mas ainda estava ali, ainda respirava, ainda era ela. Como podiam desistir assim? Como podiam simplesmente aceitar que o tempo dela estava acabando? Fernando não aceitaria. Se os médicos daquele hospital não tinham uma resposta, ele encontraria alguém que tivesse. Pegou o celular e começou a fazer ligações. Falou com especialistas, hospitais renomados, clínicas de ponta em outros países. Não importava o custo, não importava a dificuldade. Se houvesse uma chance, por menor que fosse, ele a encontraria. A cada chamada, ouvia a mesma coisa. O caso é avançado demais. O tratamento convencional já não surte efeito. Talvez seja melhor garantir conforto. Essa frase, garantir conforto, o deixava furioso. Era o mesmo que dizer, desista, aceite, não há o que fazer. Mas ele se recusava. Depois de horas de busca intensa,
encontrou algo. Um tratamento experimental nos Estados Unidos. Uma abordagem nova, ainda não amplamente testada, mas com alguns casos de sucesso. Era um risco, mas era alguma coisa. Pegou o telefone e começou a providenciar tudo. Contatos, documentação, pagamento. Se precisasse mover montanhas para que Maria entrasse naquele programa, ele o faria. Voltou ao quarto e encontrou Maria acordada, olhando pela janela. O sol da manhã entrava, iluminando seu rosto pálido. Quando ela virou para ele, Fernando percebeu que ela já sabia. Não precisava perguntar. Ela viu nos olhos dele que ele havia encontrado algo. Você não vai desistir, né? A voz dela saiu, baixa, mas ainda com aquele tom divertido que sempre usava com ele. Fernando se aproximou da cama e segurou sua mão. Nem por um segundo. Maria respirou fundo. Ela não queria se encher de esperanças para depois ver tudo desmoronar. Mas conhecia Fernando. Sabia que quando ele colocava algo na cabeça não parava até conseguir. Fechou os olhos por um instante. Depois abriu devagar. Tudo bem. Mas se eu for, você vai comigo. Fernando sorriu, aliviado. Eu nunca te deixaria ir sozinha. Os dias seguintes foram uma corrida contra o tempo. Ele acionou contatos, agilizou documentos, pressionou médicos e coordenou tudo para que Maria fosse transferida o mais rápido possível. Cada detalhe foi tratado como se fosse um contrato milionário. Mas dessa vez, a recompensa não era dinheiro. Era algo muito maior. Quando finalmente embarcaram no avião, Fernando olhou para Maria e viu algo que não via há tempos. Um brilho, discreto nos olhos. Um fio de esperança. Talvez fosse um milagre esperando para acontecer. Ou talvez fosse apenas o fato de que, pela primeira vez, eles estavam lutando juntos. A esperança tem um preço, e Fernando estava disposto a pagar cada centavo. Quando chegaram aos Estados Unidos, ele achou que o pior já tinha passado. A papelada estava resolvida, os médicos já estavam esperando, e Maria finalmente tinha uma chance, por menor que fosse. Mas logo percebeu que essa batalha seria diferente de todas que já havia enfrentado. Não bastava ter dinheiro ou contatos. Isso ele sempre teve. O que precisava agora era paciência, resistência. Algo que nunca foi seu ponto forte. O tratamento começou na semana seguinte. A equipe médica explicou tudo com calma. Mas Fernando percebeu que Maria não absorvia metade do que diziam. Ele segurou sua mão durante a conversa e apenas assentiu. No fim das contas, os detalhes técnicos não importavam. O que importava era que ela tinha uma chance. Mas essa chance vinha com um custo, e ele logo descobriria o quão alto ele era. Os primeiros dias foram suportáveis. Exames, testes, monitoramento. Maria se mantinha otimista, fazia piadas e tentava agir como se tudo fosse uma grande inconveniência temporária. Mas então, a parte difícil começou. O tratamento era agressivo. O corpo dela reagia como se estivesse sendo atacado, e de certa forma estava. A imunoterapia acionava seu sistema imunológico para lutar contra a doença, mas isso também significava febres altíssimas, dores insuportáveis e uma fadiga tão extrema que, em alguns momentos, ela mal conseguia manter os olhos abertos. Fernando nunca se sentiu tão impotente. Ele passava horas ao lado dela, segurando sua mão, enxugando seu suor, ouvindo sua respiração pesada durante as crises de febre. Em certos momentos, se perguntava se estavam fazendo a coisa certa. Se, ao tentar salvá-la, não estavam apenas prolongando seu sofrimento. Mas então, nos momentos de lucidez, Maria olhava para ele e sorria. Ainda estou aqui. Essa era a resposta dela para tudo. Ele não voltou ao Brasil. Cancelou reuniões, delegou responsabilidades, ignorou telefonemas de sócios irritados. Seu mundo agora era aquele quarto de hospital. Aprendeu a rotina das enfermeiras, conhecia o nome de todos os médicos, sabia exatamente a hora que os medicamentos seriam aplicados. Perdeu peso, perdeu a noção do tempo, perdeu a paciência algumas vezes.
mas nunca perdeu a vontade de estar ali. Houve dias em que Maria quis desistir, em que ela disse que não aguentava mais, que preferia voltar para casa e deixar as coisas seguirem seu curso. Fernando a ouviu, respeitou sua dor, mas nunca deixou que ela afundasse nesse pensamento por muito tempo. Sempre encontrava um jeito de distraí-la, de fazê-la rir, de lembrá-la do motivo pelo qual estavam ali. Uma noite, quando a febre finalmente cedeu depois de um surto intenso, Maria abriu os olhos e encontrou Fernando cochilando na poltrona ao lado da cama. Fraco, ela estendeu a mão e tocou o braço dele. Você está mais acabado do que eu. Ele acordou assustado, olhou para ela e soltou um riso aliviado. Alguém tem que manter essa competição justa. Os meses passaram devagar. Cada melhora era seguida de um novo desafio. Cada pequena vitória vinha com um novo obstáculo. Mas aos poucos, algo começou a mudar. Os exames mostravam progresso. Os médicos começaram a usar a palavra que Fernando tanto esperava ouvir: possibilidade. Ainda era cedo para certezas, mas pela primeira vez havia algo concreto para se agarrar. Fernando percebeu que esperança não era algo fácil. Ela exigia sacrifício, exigia persistência, exigia acreditar mesmo quando tudo dizia o contrário. Mas olhando para Maria, vendo sua força mesmo nos dias ruins, ele entendeu que algumas coisas valem qualquer preço. E essa, sem dúvida, era uma delas. Fernando sempre fugiu do passado. Para ele, olhar para trás nunca foi uma opção. Sua vida foi construída na base de seguir em frente, ignorar o que não podia ser consertado e focar no que vinha depois. Mas agora, sentado ao lado de Maria naquele hospital, vendo o tempo se arrastar de maneira diferente, percebeu que algumas coisas não desaparecem só porque escolhemos ignorá-las. Elas ficam ali, esperando, até que a gente não tenha mais como evitar. A primeira vez que Mateus ligou, Fernando levou alguns segundos para reconhecer o próprio filho pela voz. Não porque fazia muito tempo, mas porque Mateus não ligava para ele. Nunca. As conversas entre eles eram mensagens curtas, monossilábicas, respostas secas. Era assim há anos. Fernando atendeu com a mesma atenção de quem sabe que está prestes a lidar com algo difícil. Mateus perguntou onde ele estava. E quando Fernando explicou, houve um silêncio longo do outro lado. Então é verdade. Você largou tudo por causa dessa mulher. Fernando fechou os olhos e respirou fundo. Não era bem assim, mas também não era mentira. Ele deixou o trabalho de lado, ignorou os negócios, abriu mão de tudo o que antes considerava essencial. Mas não foi por Maria. Ou pelo menos não só por ela. Foi por ele também. Porque pela primeira vez, algo fazia sentido de verdade. Mas como explicar isso para alguém que cresceu vendo o pai priorizar tudo, menos as pessoas ao seu redor? Mateus queria entender. Queria saber por que Fernando nunca fez esse tipo de sacrifício pela própria família. Por que sempre estava ocupado demais para ele? Por que nunca lutou para estar presente? Fernando não tinha respostas boas o suficiente. Poderia dizer que se perdeu no trabalho, que achou que estava fazendo o melhor para o filho, garantindo que ele nunca precisaria se preocupar com dinheiro. Mas sabia que isso era desculpa. O que Mateus queria não era uma justificativa. Ele queria saber se, no fundo, Fernando se arrependia. Depois dessa primeira ligação, vieram outras. No começo, cheias de ressentimento. Mateus jogou na cara dele tudo o que guardou por anos. Lembrou das partidas de futebol que ele nunca foi ver, dos aniversários em que mandou presentes caros, mas não apareceu, das vezes em que sua mãe tentou manter a família unida enquanto Fernando trabalhava sem parar. Fernando ouviu tudo. Pela primeira vez, em vez de se defender, ele apenas ouviu, e conforme os dias passavam, Mateus começou a mudar o tom. As ligações ficaram menos sobre o passado e mais sobre o presente. Ele perguntava sobre Maria, sobre o tratamento, sobre como Fernando estava lidando com tudo. Aos poucos eles estavam voltando a conversar. Um dia, Fernando entrou no quarto de Maria depois de uma ligação mais longa com o filho. Ela abriu os olhos devagar e sorriu. Ele já fala com menos raiva.
Fernando se sentou ao lado dela e soltou um suspiro. Acho que... Sim. Maria segurou a mão dele com a pouca força que tinha e apertou de leve. Algumas coisas demoram para sarar, mas sempre há tempo. Ele nunca foi bom com palavras, mas naquele momento entendeu o que Maria queria dizer. O passado ainda estava lá, com todas as falhas e erros que cometeu. Mas pela primeira vez, Fernando não estava fugindo. Estava tentando consertar. E talvez, só talvez, ainda houvesse tempo para fazer isso direito. Fernando nunca imaginou que poderia se sentir tão conectado a alguém. A vida toda, ele manteve as pessoas à distância. No trabalho, era respeitado, mas nunca próximo de ninguém. Na família, falhou tantas vezes que já nem sabia como consertar. Seus relacionamentos sempre foram superficiais, baseados no que era conveniente, no que fazia sentido naquele momento. Mas Maria era diferente. Com ela, não havia esforço. Ele não precisava provar nada, não precisava controlar nada, apenas precisava estar ali. Os dias no hospital eram longos, mas passaram a ser menos pesados. A rotina era exaustiva, mas dentro daquele quarto, Fernando começou a perceber algo novo. Maria não era só uma paciente lutando contra a doença. Ela era alguém que o transformava sem que ele percebesse. Os momentos em que estavam juntos, mesmo nos piores dias, eram os únicos em que ele se sentia completamente presente. Quando Maria estava bem o suficiente para conversar, ele passava horas ouvindo suas histórias, rindo de suas piadas, descobrindo detalhes sobre a vida dela que nunca havia perguntado antes. Uma noite, depois de um dia particularmente difícil, Maria olhou para ele com um sorriso fraco, mas verdadeiro. Você não precisa ficar aqui o tempo todo. Ele riu, balançando a cabeça. Você já me disse isso antes, e eu já te disse que não vou embora. Ela suspirou, como se estivesse cansada de insistir, mas no fundo, Fernando sabia que ela gostava da presença dele. Nenhum dos dois dizia isso em voz alta, mas estava claro. Eles precisavam um do outro. Houve momentos em que a situação parecia insustentável. Dias em que Maria não conseguia sequer abrir os olhos por muito tempo. Em que a febre e a dor a deixavam à beira de desistir. Nessas horas, Fernando segurava sua mão e apenas ficava ali, garantindo que ela soubesse que não estava sozinha. Às vezes, Maria apertava os dedos dele com força, como se estivesse se agarrando a alguma coisa, além da dor. E no fundo, Fernando sabia que era exatamente isso que ele estava fazendo também. Com o tempo, as conversas mudaram. Antes, falavam sobre o passado, sobre as coisas que Maria viveu e sobre os erros que Fernando tentava consertar. Mas agora, falavam sobre o futuro, sobre o que fariam quando ela melhorasse. Não se tratava de planos grandes, mas de pequenas promessas que faziam um para o outro. Quero ver o pôr do sol em um lugar bonito. Fernando anotava mentalmente. Quero comer a melhor lasanha da cidade. Ele já procurava restaurantes que pudessem oferecer isso. Quero dançar, mesmo que eu seja péssima nisso. Ele apenas sorria, já sabendo que faria isso acontecer. Ele percebeu que algo entre eles mudou quando, uma noite, enquanto Maria dormia, ele pegou sua mão sem pensar. Não para confortá-la, não porque ela precisava, mas porque ele precisava. Precisava sentir que ela estava ali, que ainda estava lutando, que ainda era Maria. E foi naquele momento que entendeu. O que ele sentia por ela não era só carinho, não era só amizade, não era só o medo de perdê-la. Era algo muito maior. Algo que crescia a cada dia, a cada conversa, a cada olhar. Ele não disse nada. Ainda não. Mas sabia que quando chegasse o momento certo, não deixaria essa verdade passar despercebida. Maria era a primeira pessoa em anos que o fazia querer ser melhor, e isso era algo que ele nunca deixaria escapar. Os dias no hospital pareciam todos iguais, médicos entrando e saindo, exames, medicamentos, noites mal dormidas. Maria já tinha perdido a conta de quantas vezes acordou com o som dos monitores ao seu lado, ou com Fernando cochilando na poltrona dura ao lado da cama.
Ela insistia que ele voltasse para casa, descansasse em uma cama de verdade, mas ele sempre respondia a mesma coisa: estou bem aqui. No fundo, ela gostava da companhia. Nos piores dias, quando tudo parecia pesado demais, era o olhar dele que a mantinha ancorada na realidade. Mas então, algo mudou. No começo, ninguém percebeu. Era sutil, quase imperceptível. Maria começou a ter menos febres. A dor parecia um pouco mais distante. A exaustão já não a derrubava da mesma forma. Um dia, conseguiu levantar da cama sem precisar de ajuda. No outro, conseguiu caminhar pelo corredor sem sentir que suas pernas iam falhar a qualquer momento. Os médicos observavam, cautelosos, sem criar expectativas. Mas Fernando viu. Ele percebeu que os olhos de Maria estavam diferentes. Havia algo ali que não via há muito tempo. Esperança. O primeiro exame trouxe um resultado animador. Os médicos disseram que o tratamento estava surtindo efeito, que a doença parecia estar recuando. Fernando segurou a informação com as 2 mãos, com medo de apertar forte demais e vê-la escorrer por entre seus dedos. Maria ouviu tudo em silêncio. Não comemorou, não sorriu. Apenas respirou fundo e assentiu. Ainda não acabou. Fernando concordou. Ainda não era o fim da luta, mas era um começo. Os dias seguintes trouxeram mais exames, mais números, mais gráficos que indicavam um progresso que ninguém esperava. Os médicos, antes tão reservados, começaram a usar palavras que Fernando nunca pensou que ouviria: estabilização, remissão parcial, possibilidade. Ele não sabia se ria ou se chorava, então apenas segurou a mão de Maria e esperou. Esperou até que a notícia viesse por inteiro. Na manhã em que receberam a confirmação de que a leucemia estava sob controle, Fernando não conseguiu falar. Apenas olhou para Maria, esperando que ela reagisse primeiro. Ela piscou algumas vezes, como se não tivesse entendido. Então olhou para os papéis, para os gráficos, para os médicos, para ele. Quando finalmente assimilou, soltou um suspiro longo e riu, uma risada pequena, quase descrente, mas que rapidamente se transformou em algo maior. Fernando riu junto, sem saber se ria de alívio, de felicidade ou simplesmente porque não havia outra coisa a fazer. Maria estava ali. Ainda estava ali. Depois de tudo, depois de cada noite difícil, cada momento de dor, ela conseguiu. Contra todas as previsões, contra todas as estatísticas, ela venceu. Ela olhou para ele, ainda sorrindo, mas com os olhos cheios de lágrimas. Parece que eu vou precisar daquela lasanha que você prometeu. Fernando segurou o rosto dela entre as mãos, sentindo a pele quente sob seus dedos. E eu vou garantir que seja a melhor da sua vida. Eles riram, porque era isso que faziam, porque era isso que os mantinha vivos, porque pela primeira vez o futuro parecia algo real, algo possível, algo deles. O avião tocou o solo com um leve solavanco, e Fernando soltou o ar que nem percebeu que estava segurando. Maria, ao lado dele, olhava pela janela, os olhos fixos nas luzes da cidade que se espalhavam lá fora. Ele não precisava perguntar o que ela estava sentindo. Sabia que voltar para casa depois de tanto tempo era mais do que apenas um retorno. Era uma segunda chance. Era a confirmação de que ela tinha sobrevivido. Os últimos meses pareciam um borrão. O hospital, os exames, as noites sem dormir, as conversas sussurradas no meio da madrugada. Tudo ficou para trás no momento em que a porta do avião se abriu e eles pisaram de volta na cidade onde tudo começou. Maria inspirou fundo, sentindo o cheiro familiar de combustível, chuva e concreto quente. Fechou os olhos por um instante, como se quisesse gravar aquele momento na memória. Fernando a observou e percebeu algo diferente nela. Não era a mesma mulher que encontrou na ponte naquela noite. Não era a mesma que viu desmaiar em seu apartamento. Maria tinha mudado. E, ele também. No caminho de volta para casa, Fernando dirigiu devagar, sem pressa.
A cidade parecia igual, mas ao mesmo tempo, diferente. Ou talvez fossem eles que tivessem mudado. Maria olhava tudo com olhos atentos, como se visse a cidade pela primeira vez. Os prédios altos, as ruas lotadas, as pequenas lojas que antes ela passava sem notar. Tudo parecia novo, porque agora ela sabia que poderia aproveitar cada detalhe. Quando chegaram ao apartamento dela, Maria ficou parada na porta por alguns segundos antes de abrir. O cheiro do lugar, o silêncio familiar, tudo estava exatamente como ela havia deixado. Mas parecia que outra pessoa tinha vivido ali antes. A mulher que saiu para um tratamento sem garantias não era a mesma que voltava agora. Ela passou os dedos pelos móveis, pegou um livro na estante, abriu a geladeira e riu ao encontrar apenas um pote de mostarda e uma garrafa de água. Acho que preciso fazer compras. Fernando cruzou os braços e encostou na parede. Ou podemos pedir a melhor lasanha da cidade, como prometi. Maria sorriu. Acho que ganhei o direito de escolher um restaurante caro dessa vez. Nos dias seguintes, a rotina voltou aos poucos, mas nada era como antes. Maria, que passou tanto tempo lutando para sobreviver, agora queria viver de verdade. Em vez de apenas trabalhar e pagar contas, começou a procurar formas de aproveitar os dias de um jeito que nunca fez antes. Voltou ao trabalho, mas com menos pressa. Saiu mais vezes, reencontrou amigos, conheceu novos lugares da cidade que sempre ignorou. Fernando, por outro lado, tomou uma decisão que nem ele esperava. Pela primeira vez, reduziu sua carga de trabalho. Não era mais o primeiro a chegar e o último a sair do escritório. Passou a dedicar tempo ao que realmente importava. Chamou Mateus para almoços, conversas que antes não existiam começaram a acontecer. Maria ria ao ver como ele tentava se tornar um pai presente do dia para a noite, mas no fundo, ela sabia que ele estava no caminho certo. O tempo não esperava por ninguém, mas agora, pela primeira vez, Maria e Fernando estavam vivendo no ritmo certo. Sem pressa, sem medo. Apenas aproveitando cada momento, porque sabiam o valor que cada dia tinha. Maria estava acostumada com consultas médicas, exames, esperas intermináveis, médicos olhando para pranchetas com expressões indecifráveis. Por muito tempo, cada ida ao hospital vinha com a mesma expectativa baixa. No máximo, o tratamento está funcionando, que lhe dava mais alguns meses. Mas naquele dia, algo estava diferente. Ela sentia isso. Não sabia explicar. Mas seu corpo já parecia saber antes mesmo do médico dizer qualquer coisa. Naquele dia, Fernando não pôde ir à consulta. Sempre fazia questão de acompanhá-la, mas dessa vez, por mais que quisesse, não conseguiu. Maria sentiu sua falta ao se sentar sozinha na sala fria, onde o silêncio parecia ainda mais pesado sem ele ao lado. O médico entrou com uma pasta de exames nas mãos. Olhou para os papéis, depois para Maria e sorriu. Foi um sorriso pequeno, discreto, mas suficiente para que seu coração disparasse. Ele respirou fundo antes de falar. Os resultados estão excelentes. Na verdade, estão além do que esperávamos. Ele fez uma pausa, como se quisesse dar tempo para ela absorver. Maria, sua leucemia entrou em remissão completa. Ela piscou algumas vezes. Seu cérebro ouviu as palavras, mas elas não faziam sentido. Remissão completa. O câncer se foi. Instintivamente, olhou para o lado, esperando ver Fernando ali para reagir junto com ela, mas se lembrou de que estava sozinha. Os segundos se arrastaram até que Maria soltou uma risada curta e nervosa. Você tem certeza? O médico sorriu. Nós conferimos os exames várias vezes. Você está curada. Ela cobriu o rosto com as mãos, sentindo as lágrimas chegarem, mas não se importou. Sempre imaginou esse momento, mas nunca soube se realmente aconteceria. Agora, estava ali. Real Maria correu pelas ruas como não fazia anos. O vento batia no rosto dela. Os pulmões ardiam e os pés doíam a cada passo apressado. Mas nada disso importava. Ela ria sozinha, com os olhos cheios de lágrimas, sentindo uma euforia que não cabia dentro do peito.
estava viva. Não apenas viva, mas curada. O câncer, aquele peso que carregava desde o diagnóstico, aquele relógio invisível que parecia contar cada um de seus dias, simplesmente não existia mais. Ela virou a esquina sem pensar. Quase trombou com um rapaz que carregava sacolas e soltou um pedido de desculpas apressado. Seu destino era claro. Precisava contar para Fernando. Precisava vê-lo, falar, rir, chorar, qualquer coisa que fizesse aquilo se tornar real de verdade. Ele tinha que saber. Depois de tudo, depois de cada noite difícil, de cada conversa cheia de incertezas, de cada promessa silenciosa de que as coisas ficariam bem, elas realmente ficaram. Chegou ao prédio dele e mal esperou o porteiro perguntar qualquer coisa antes de atravessar o saguão e apertar o botão do elevador repetidas vezes, como se aquilo fosse fazê-lo chegar mais rápido. O coração batia forte e ela respirou fundo, tentando se acalmar, mas era impossível. Quando a porta se abriu, entrou, quase correndo, sem saber como conter toda a emoção. Assim que Fernando abriu a porta, ela congelou por um segundo. Ele estava ali, na frente dela, com a expressão surpresa de quem não esperava visitas. Maria tentou falar, mas a voz falhou. Ela cobriu a boca com a mão, riu baixinho e sentiu as lágrimas transbordarem antes mesmo de conseguir dizer as palavras. Quando finalmente conseguiu respirar fundo, soltou a frase de uma vez, quase sem ar. Fernando, eu estou curada. O tempo parou. Fernando piscou, como se não tivesse entendido. O rosto dele passou por uma confusão de emoções ao mesmo tempo. Primeiro incredulidade, depois choque, depois algo que Maria nunca tinha visto nele antes. Algo puro. Algo imenso. Ele abriu e fechou a boca algumas vezes, mas nenhuma palavra saiu. Então, de repente, ele a puxou para um abraço apertado, esmagando-a contra seu peito como se tivesse medo de que ela desaparecesse. Maria sentiu os braços dele ao seu redor, fortes, quentes, e fechou os olhos, deixando o momento afundar dentro dela. Sentiu o corpo de Fernando tremer levemente, e só então percebeu. Ele estava chorando. Ela nunca tinha visto Fernando chorar. Nem quando brigava com o filho, nem quando falava do passado, nem mesmo quando achou que ia perdê-la. Mas agora, ele estava ali, segurando-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo, deixando as lágrimas caírem sem vergonha, sem medo. Meu Deus, Maria, ele sussurrou contra o cabelo dela, sem conseguir dizer mais nada. Mas ele não precisava. Maria entendia tudo naquele abraço. Cada desespero, cada noite em claro, cada pensamento que ele nunca disse em voz alta. Ele sofreu tanto quanto ela, talvez até mais. E agora, naquele momento, o alívio era tão grande que o corpo dele não sabia reagir de outra forma. Eles ficaram assim por um tempo, respirando juntos, sentindo um ao outro, absorvendo cada segundo daquela vitória. Quando finalmente se soltaram, Fernando segurou o rosto dela com as duas mãos e sorriu, ainda com os olhos brilhando. Você conseguiu. Maria riu, fungando, e enxugou as próprias lágrimas. Nós conseguimos. Fernando balançou a cabeça, rindo baixinho, ainda sem acreditar. Ele passou os dedos pelo rosto, respirou fundo e então olhou para ela de um jeito diferente. Como se enxergasse Maria pela primeira vez. Como se naquele instante entendesse exatamente o que ela significava para ele. E sem pensar duas vezes, segurou sua mão com força. Vamos sair daqui. Vamos comemorar. Vamos viver. Maria apertou a mão dele de volta e sorriu. Pela primeira vez, o futuro estava completamente aberto diante deles. E eles estavam prontos para aproveitá-lo. Juntos. Maria estava diferente naquela noite. Fernando percebeu assim que ela entrou no restaurante. Não era só pela roupa ou pelo jeito que o cabelo dela caía de um jeito despreocupado sobre os ombros. Era algo no olhar, na forma como ela sorria sem pressa, sem aquele peso invisível que sempre carregou. Era liberdade. Ela estava livre. Ele se levantou assim que a viu e puxou a cadeira para ela.
algo que nunca fez por ninguém antes. Maria riu, zombando da formalidade, mas aceitou o gesto. Quando se sentaram, um garçom apareceu para anotar os pedidos, mas Fernando mal prestou atenção. Ele só via Maria, como se o tempo todo juntos até ali não tivesse sido suficiente para enxergá-la completamente. Agora, ele via tudo, cada detalhe, cada coisa que sentia, mas nunca disse. O jantar aconteceu entre risadas, pequenas provocações e lembranças do hospital, como se aquilo tivesse sido uma vida inteira atrás. Maria brincou sobre como Fernando era um péssimo acompanhante de hospital, sempre reclamando do café ruim e das cadeiras desconfortáveis. Ele revidou dizendo que ela foi a paciente mais teimosa que já existiu. Mas, no meio da conversa, Fernando percebeu que estava apenas enrolando. Não estava ali para falar do passado. Ele queria falar do agora. O prato de Maria estava pela metade, quando Fernando finalmente respirou fundo e largou os talheres. Ele não era um homem que falava sobre sentimentos. Nunca foi. Mas pela primeira vez, sentiu que precisava dizer. Precisava colocar para fora o que segurou por tanto tempo. Ele a olhou nos olhos e sorriu, sem disfarçar a verdade que transbordava nele. Desde a primeira vez que te vi naquela ponte, eu soube que você era diferente. Maria parou de mastigar, piscando algumas vezes. Pegou o guardanapo e o colocou devagar sobre a mesa, como se soubesse que aquele momento precisava de atenção total. Fernando continuou, sem desviar o olhar. Passei a vida inteira correndo atrás de coisas que achava que me fariam feliz. Dinheiro, poder, controle. Mas nada disso nunca foi real. Você foi a primeira coisa real que aconteceu na minha vida. Maria abriu a boca para falar, mas ele levantou a mão levemente, pedindo que esperasse. Ainda não tinha terminado. A verdade é que eu te amo, e acho que sempre amei, mesmo antes de perceber. Ela ficou em silêncio por um instante. E então sorriu, daquele jeito que fazia o coração dele acelerar. Eu também, Fernando. Ele piscou, surpreso. Maria riu, balançando a cabeça. Sempre senti o mesmo, só tinha medo. Medo de quê? Ele perguntou baixinho. Ela respirou fundo. Medo de não ter tempo para isso. Medo de me apaixonar e não estar aqui para viver isso de verdade. Maria segurou a mão dele sobre a mesa e apertou de leve. Mas agora, eu estou aqui. E eu quero viver isso. Fernando não esperou mais nada. Ele se inclinou sobre a mesa e a beijou. Sem pressa, sem medo, sem nada que não fosse verdade. E naquele momento, tudo no mundo ficou em silêncio. Apenas eles dois existiam. E era tudo o que precisavam. Fernando nunca foi o tipo de homem que planejava grandes momentos. Passou a vida tomando decisões rápidas, baseadas na lógica, no que fazia sentido na hora. Mas quando se tratava de Maria, tudo era diferente. Ele queria que fosse especial. Queria que fosse perfeito, não porque achava que ela esperava isso, mas porque ele queria que ela lembrasse daquele dia para sempre. Ele passou semanas tentando encontrar a melhor maneira de pedi-la em casamento. Pensou em algo grandioso, talvez um jantar em um restaurante, sofisticado, uma viagem surpresa ou até mesmo um anel escondido dentro de uma sobremesa. Mas nada disso parecia certo. Maria não era esse tipo de pessoa. Ela gostava das pequenas coisas. Gostava de simplicidade. Gostava de momentos que pareciam comuns, mas que tinham significados enormes. Então, ele decidiu que seria do jeito dela, sem exageros, sem plateia, sem roteiros ensaiados. Apenas os dois, como sempre foi desde o começo. Naquela noite, ele a levou até um lugar especial. Não era um restaurante caro, nem um hotel luxuoso. Era apenas a praça onde costumavam sentar e conversar antes dela ficar doente, onde ele, sem perceber, começou a se apaixonar por ela. O mesmo banco, o mesmo cenário, mas agora tudo era diferente. Agora, Maria estava curada. Agora, o futuro existia para os dois. Eles se sentaram e ficaram em silêncio por um tempo, apenas
observando a cidade ao redor. Maria apoiou a cabeça no ombro dele e suspirou. Isso aqui sempre me fez sentir paz. Fernando sorriu, sentindo o coração acelerar. Aquilo era um sinal. O momento estava certo. Ele respirou fundo, enfiou a mão no bolso e tirou uma pequena caixinha. O coração batia tão forte que ele se perguntou se ela podia ouvir. Se virou para ela, que franziu a testa, sem entender o que estava acontecendo. Fernando olhou nos olhos dela, segurou sua mão e abriu a caixa. O anel brilhava sob a luz dos postes da praça, simples, elegante, exatamente como ela gostaria. Quero passar o resto da minha vida com você. A voz dele saiu firme, mas carregada de emoção. Casa comigo? Maria ficou em silêncio, os olhos arregalados, uma mistura de surpresa e felicidade estampada no rosto. Ela olhou para o anel, depois para Fernando, depois para as próprias mãos trêmulas, e então, sem aviso, começou a rir. Um riso leve, genuíno, cheio de alívio e amor. Você demorou demais, ela disse ainda rindo, enquanto pegava o anel da caixa e deslizava pelo próprio dedo antes mesmo que ele pudesse colocar. Sim, Fernando. 1000 vezes sim. Ele soltou um suspiro, rindo junto com ela, sentindo um peso invisível sair de suas costas. Pegou o rosto dela entre as mãos e a beijou, sem pressa, como se o mundo ao redor não existisse. E pela primeira vez, ele não estava preocupado com o amanhã, porque sabia que, qualquer que fosse o futuro, Maria estaria nele. O sol brilhava forte no céu, e o vento leve balançava as árvores ao redor. O dia parecia ter sido escolhido a dedo. Não havia nuvens, nem pressa, nem qualquer sinal de que algo pudesse dar errado. Maria estava parada na frente do espelho, ajustando os últimos detalhes do vestido. Não era exagerado, não era cheio de brilhos ou tecidos pesados. Era simples, leve, exatamente como ela queria. Ela nunca sonhou com casamentos grandiosos, com igrejas lotadas, ou festas que duravam a noite toda. Sonhava com algo que fosse real, verdadeiro. E era exatamente isso que estava prestes a acontecer. Do outro lado da cidade, Fernando ajeitava a gravata em frente ao espelho do quarto. Soltou um suspiro pesado e riu baixinho ao perceber que suas mãos estavam tremendo. Não pelo casamento, em si, mas pela sensação de que, depois de tudo, ele finalmente estava onde deveria estar. Ele já enfrentou salas cheias de investidores, decisões milionárias, crises que poderiam destruir negócios inteiros, mas nada nunca o fez sentir isso. Essa mistura de nervosismo e felicidade que parecia grande demais para caber no peito. O casamento aconteceu ao ar livre, em um jardim cercado de flores e luzes pequenas penduradas entre as árvores. Não havia luxo, não havia excesso. Apenas amigos, família e um amor que todo mundo conseguia sentir no ar. Maria caminhou até Fernando sem segurar um buquê, sem véu, sem ensaio. Apenas ela, com aquele sorriso que fez Fernando se apaixonar desde o primeiro dia. Quando parou na frente dele, respirou fundo e segurou suas mãos. Eles não prepararam votos longos. Não precisavam. Tudo o que precisavam dizer estava nos olhares que trocaram, nos dias que sobreviveram juntos, nos momentos que construíram sem nem perceber. Quando o juiz os declarou marido e mulher, Fernando segurou o rosto de Maria e a beijou, sem se importar com os aplausos, com as lágrimas de algumas pessoas na plateia ou com os flashes das câmeras. Naquele momento, só existia ela. Só existia o fato de que eles chegaram até ali. A festa foi uma extensão do que eles eram. Nada formal, nada rígido. Apenas um grande jantar com comida boa, música animada e pessoas que importavam de verdade. Mateus fez um discurso que fez Fernando rir e quase chorar ao mesmo tempo, dizendo que nunca imaginou que o pai pudesse mudar tanto e que, se Maria conseguiu isso, então era porque realmente era especial. Maria abraçou o garoto como se ele fosse seu próprio filho. Fernando, ao ver a cena, percebeu que a família que ele sempre quis estava bem ali, diante dele. Naquela noite,
Enquanto dançavam no meio do jardim, cercados pelas luzes, Maria encostou a cabeça no peito de Fernando e suspirou. Acho que finalmente entendemos o que significa viver. Ele beijou o topo da cabeça dela e sorriu. A gente demorou, mas conseguiu. Maria olhou para ele, os olhos brilhando de emoção. E agora, temos uma vida inteira pela frente. Fernando segurou sua mão com firmeza, como se prometesse que jamais a soltaria. E pela primeira vez, eles sabiam que aquela era uma promessa, que nunca precisariam quebrar. Maria acordou mais tarde do que o normal naquela manhã. O sol já iluminava o quarto quando ela abriu os olhos devagar, sentindo o corpo pesado e uma leve tontura. Nos últimos dias, isso tinha acontecido com frequência. Cansaço sem motivo, enjoo de algumas comidas que sempre gostou, um sono que parecia impossível de matar. No começo não deu muita atenção. Talvez fosse só estresse, talvez estivesse exagerando no café ou apenas pegando um resfriado. Mas agora, deitada ali, com a mão sobre o estômago, sentiu algo diferente. Fernando entrou no quarto logo depois, ainda ajeitando os botões da camisa. Ele sorriu ao vê-la espreguiçando na cama e se sentou ao seu lado. Dessa vez eu acordei primeiro. Maria riu, mas não respondeu. Fernando percebeu na hora que algo estava estranho. Tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, sentindo a pele quente. Você está bem? Maria hesitou. Respirou fundo, olhou para ele e então para a própria mão sobre o ventre. Sua mente girava com uma suspeita que ela ainda não sabia como dizer em voz alta. Ela não queria criar expectativas, não queria falar algo sem ter certeza, mas Fernando conhecia cada expressão dela. Antes que pudesse evitar, ele já estava olhando para ela com preocupação. Maria, o que foi? Ela molhou os lábios e desviou o olhar, tentando encontrar as palavras certas. Eu acho que pode ter algo diferente acontecendo. Fernando franziu a testa. Diferente como? Maria sentiu o coração disparar. Nunca tinha se sentido tão nervosa para dizer algo em toda a sua vida. Mas então, soltou o ar devagar e apenas disse: Acho que estou grávida. A frase caiu entre os dois como um trovão em um dia ensolarado. Fernando piscou algumas vezes, sem reação. A palavra ficou ecoando na cabeça dele. Grávida. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Não sabia o que dizer. Então, depois de alguns segundos, conseguiu soltar uma única palavra. Sério? Maria riu do choque estampado no rosto dele e deu de ombros. Não tenho certeza, mas acho que sim. Fernando passou as mãos no rosto, depois na nuca, depois voltou a olhar para ela. Meu Deus, ele soltou uma risada nervosa, como se sua mente ainda estivesse processando. Meu Deus. Eles se encararam por um momento. Nenhum dos dois disse nada. Mas então, de repente, Fernando riu de verdade. Uma risada alta, cheia de emoção, de alívio, de felicidade pura. Ele puxou Maria para um abraço apertado, segurando-a como se o mundo inteiro estivesse dentro daquele momento. Ela sentiu o peito dele subir e descer rápido. Fernando respirava como se tivesse acabado de correr uma maratona. Vamos fazer um teste, ele disse, ainda segurando o rosto dela com as mãos. Maria assentiu, rindo. Vamos. 2 horas depois, eles estavam no banheiro de casa, olhando para um teste de farmácia sobre a pia. O silêncio era absoluto. Então, a segunda linha apareceu. E Fernando, que já achou que viveu de tudo, que já enfrentou crises, negócios, perdas e recomeços, descobriu que nada no mundo se comparava à emoção de ver aquele pequeno traço surgindo ali, diante dos olhos dele. Ele virou para Maria, que já tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela sorriu, e foi o sorriso mais lindo que ele já viu. Vamos ter um bebê. Fernando riu, segurando o rosto dela entre as mãos. Nós vamos ter um bebê. E naquele momento eles souberam. A vida deles estava prestes a mudar de novo.
e eles nunca estiveram tão prontos para isso. Os meses se passaram, e naquele dia, o hospital estava silencioso, mas dentro daquela sala, reinava o caos. Maria respirava fundo, tentando conter a dor que vinha em ondas, enquanto Fernando apertava sua mão com tanta força que os dedos dos dois estavam ficando brancos. Ele estava nervoso. Mais nervoso do que jamais esteve em qualquer reunião, negociação ou crise que enfrentou na vida. Mas Maria não parecia assustada. Apesar do suor na testa, da respiração pesada e dos médicos dando instruções rápidas ao redor, ela sorria, porque ela sabia que, no fim daquela dor, daquele turbilhão, algo incrível estava prestes a acontecer. O trabalho de parto tinha começado na madrugada. Maria acordou com uma leve cólica, achando que era mais um dos desconfortos normais dos últimos meses. Mas quando se levantou da cama, sentiu algo diferente. Um aperto no estômago, uma pressão que não existia antes. Chamou Fernando, que pulou da cama num susto, os olhos arregalados como se tivesse ouvido um alarme de incêndio. "É agora?" ele perguntou, a voz mais aguda do que o normal. Maria riu apesar da dor. "Acho que sim." O caminho até o hospital foi uma mistura de empolgação e nervosismo. Fernando tentava manter a calma, mas o jeito como dirigia mostrava que estava longe de conseguir. Maria precisou lembrá-lo mais de uma vez que aquilo não era um filme, que ele precisava respirar, que o bebê não ia nascer ali no carro. Quando finalmente chegaram, ela já estava em trabalho de parto ativo. Os médicos a levaram para a sala de parto enquanto Fernando, ainda em choque, precisou de alguns segundos para absorver que estava prestes a se tornar pai. Agora, ali ao lado dela, vendo Maria lutar para trazer aquela nova vida ao mundo, ele percebeu que nada no mundo poderia tê-lo preparado para aquilo. O tempo pareceu desacelerar e, ao mesmo tempo, correr rápido demais. Ele ouviu os médicos falarem que estava quase, que era só mais um pouco. Ele sentiu Maria apertar sua mão com força, sentiu o suor escorrer por sua própria nuca. E então, de repente, o som mais incrível encheu a sala. O choro forte, alto, que ecoou e tomou todo o espaço. Fernando piscou algumas vezes, como se sua mente não processasse rápido o suficiente. Ele olhou para Maria, que já tinha lágrimas, escorrendo pelo rosto, e depois olhou para o pequeno ser que os médicos seguravam. O filho deles. Quando o colocaram nos braços de Maria, Fernando sentiu algo dentro dele se despedaçar e se reconstruir ao mesmo tempo. Era pequeno, quente, real. O bebê se mexeu levemente, os olhos ainda fechados, as mãozinhas minúsculas se abrindo e fechando, devagar. Maria sorriu, cansada, mas completamente tomada por uma felicidade que não cabia no peito. Ele é perfeito. Fernando se inclinou, olhando para o filho como se estivesse vendo um milagre. E talvez estivesse. Porque depois de tudo, depois de cada batalha, cada medo, cada incerteza, eles estavam ali, vivos, com um futuro inteiro pela frente. Ele passou os dedos com cuidado pelo rostinho do bebê e sentiu o coração acelerar de um jeito novo. "Oi, pequeno." Sua voz saiu baixa, quase um sussurro. "Seja bem-vindo." E naquele instante, Fernando soube. Ele faria qualquer coisa por aquele menino, por Maria, pela família que eles construíram, porque, no fim das contas, nada na vida importava mais do que aquilo. O apartamento nunca esteve tão bagunçado. Fraldas espalhadas, mamadeira sobre a mesa, cobertores jogados no sofá. A sala, antes sempre arrumada, agora parecia um campo de guerra. No meio daquele caos, Fernando andava de um lado para o outro, segurando o filho nos braços, enquanto murmurava palavras que nem ele mesmo entendia. O bebê chorava, não muito alto, mas o suficiente para deixá-lo nervoso. Maria, sentada na cama, observava a cena com um sorriso cansado. "Você está segurando ele como se fosse de vidro." Fernando olhou para ela, confuso. "E se eu estiver?" Maria riu e fez um gesto para que ele se aproximasse. "Traz ele aqui." Ele obedeceu sem questionar, entregando o bebê para ela com o máximo de cuidado.
Assim que Maria o aninhou nos braços, o choro foi diminuindo, até cessar completamente. Fernando cruzou os braços, franzindo a testa. Isso não é justo. Eu estou tentando há meia hora. Maria deu de ombros, ajeitando o pequeno nos braços. Talvez ele só precise de calma. E, sinceramente, você parece um pouco desesperado. Fernando suspirou e passou a mão no rosto. Ele era um homem acostumado a resolver problemas gigantescos, a tomar decisões importantes sem piscar. Mas nada o preparou para aquilo, para ser pai, para lidar com um ser tão pequeno, tão frágil, tão dependente dele para tudo. Ele se sentou ao lado de Maria e observou o filho dormir. Ainda parecia surreal. Cada vez que olhava para aquele pequeno rosto, sentia algo apertar dentro do peito. Um misto de amor, medo e responsabilidade que ele nunca experimentou antes. Maria percebeu e tocou sua mão. Está tudo bem. Fernando virou o rosto para ela e sorriu, ainda sem acreditar que tudo aquilo era real. Eu sei, só que... parece que a vida inteira levou a gente até aqui. Maria apertou sua mão. E levou. Os dias passaram devagar, cheios de descobertas. As noites eram interrompidas por choros, mamadas e trocas de fraldas que Fernando demorou para aprender a fazer direito. Ele errou mais vezes do que gostava de admitir, derramou leite na roupa do bebê, colocou a fralda ao contrário, quase dormiu no sofá algumas noites. Mas, a cada erro, Maria ria e dizia a mesma coisa. Você está indo bem, e ele estava. Não era perfeito, mas nunca quis tanto acertar em algo. Seu mundo, antes feito de reuniões, contratos e contas bancárias, agora girava em torno de pequenas coisas. O primeiro banho do bebê, a primeira vez que ele segurou o dedo de Fernando com força, a forma como ele dormia profundamente no peito de Maria. Uma noite, enquanto Maria dormia ao lado do bebê, Fernando ficou parado na porta do quarto, observando os dois. Sentiu um nó na garganta, um peso no peito que não era ruim. Era gratidão. Depois de tudo, depois de cada luta, cada medo, cada incerteza, eles estavam ali, juntos. Ele se aproximou e passou a mão no cabelo de Maria, sem acordá-la. Olhou para o filho e sorriu. Nós conseguimos. Naquele momento, Fernando soube. A vida deles tinha recomeçado. E ele nunca foi tão feliz. Fernando costumava medir o tempo de forma diferente. Antes, cada minuto tinha um preço. Cada segundo precisava ser produtivo. O relógio era seu inimigo e, ao mesmo tempo, sua ferramenta, mais valiosa. Ele vivia contando prazos, organizando reuniões, cronometrando decisões. Mas agora, segurando seu filho nos braços, no meio da madrugada, percebeu que o tempo não era nada daquilo. Não era dinheiro, nem meta, nem algo que pudesse controlar. O tempo era aquilo ali. O pequeno corpo quente contra seu peito, a respiração leve, o som do mundo adormecido lá fora. Maria dormia na cama, exausta. As últimas semanas foram intensas, cheias de noites mal dormidas e novas responsabilidades. Mas mesmo cansada, ela sorria toda vez que olhava para o bebê. Era um sorriso que Fernando nunca tinha visto antes. Um sorriso de quem entende, de quem valoriza cada instante, de quem já esteve perto de perder tudo e agora sabe exatamente o que significa ter tempo. Ele se levantou devagar, andando pelo quarto em silêncio para não acordá-los. Passou a mão pelo rosto, tentando processar a imensidão do que sentia. Era um homem acostumado a estar no controle, mas agora percebia que nunca teve controle de nada. Se a vida tivesse seguido o roteiro que ele achava certo, Maria não estaria ali. Ele não teria um filho nos braços. Não teria descoberto que o tempo não é algo que se compra, mas algo que se vive. Lembrou-se da primeira vez que viu Maria, naquela ponte. Do jeito como ela disse que daria tudo para ter mais tempo. Na época, ele achou que entendia o que aquilo significava. Mas só agora, anos depois, com tudo o que passaram, com tudo o que construíram, ele realmente compreendia.
Tempo não era algo que se tinha, era algo que se escolhia. E Fernando finalmente tinha aprendido a escolher. Ele olhou para o filho que dormia tranquilo, sem saber do peso que carregava apenas por existir. Esse pequeno ser foi a prova viva de que o tempo sempre esteve ao lado deles, esperando que eles entendessem como usá-lo direito. Ao voltar para a cama, deitou-se ao lado de Maria, ainda segurando o bebê. Ela se mexeu levemente, abriu os olhos, devagar, e sorriu ao vê-los. Fernando sorriu de volta e sussurrou, sem nem saber se ela estava acordada o suficiente para ouvir. Eu entendi agora. Maria não respondeu, apenas segurou sua mão por cima do pequeno corpo entre eles. E Fernando soube que não precisava dizer mais nada. Eles tinham todo o tempo do mundo. A campainha tocou no meio da tarde, e Fernando estranhou. Não estavam esperando ninguém. Maria estava no sofá, embalando o bebê que cochilava tranquilo, e olhou para ele com a mesma dúvida estampada no rosto. Quem será? Fernando deu de ombros e foi até a porta. Quando abriu, sentiu um leve choque. Do outro lado, parado com as mãos nos bolsos e um olhar incerto, estava Mateus. Os dois se encararam por um instante, sem falar nada. O filho e o pai, que por tanto tempo se tornaram quase estranhos um para o outro. A última vez que se viram foi no casamento de Fernando e Maria, e desde então trocaram apenas algumas mensagens curtas. Agora, sem avisar, Mateus estava ali, diante dele. Posso entrar? A voz do garoto saiu hesitante, como se não tivesse certeza de que era bem-vindo. Fernando abriu mais a porta, saindo do caminho. Claro. Mateus entrou devagar, observando. O apartamento era um lugar simples, muito diferente da cobertura luxuosa onde Fernando morava quando ele era pequeno, mas parecia mais vivo. Fotos espalhadas pela sala, um carrinho de bebê perto do sofá, pequenos detalhes que mostravam que aquela casa era de verdade. Maria se levantou devagar, segurando o bebê nos braços. Sorriu para Mateus, um sorriso acolhedor, sem surpresas, como se já soubesse que ele viria um dia. Oi, Mateus. Ele assentiu com a cabeça. Oi. Seu olhar foi direto para o bebê, que dormia tranquilo no colo dela. Maria percebeu e se aproximou. Quer segurar? Mateus piscou surpreso. Eu... posso? Ela riu. Claro que pode. Com cuidado, colocou o bebê nos braços do meio-irmão, que o segurou como se tivesse medo de quebrá-lo. Olhou para a pequena criatura dormindo e soltou um riso baixo, quase nervoso. Ele é pequeno. Fernando observava tudo, sem saber exatamente o que sentir. Mateus não disse que viria. Não avisou. Não deu nenhuma pista de que queria esse encontro. Mas agora estava ali, segurando o irmão como se estivesse tentando entender o que significava fazer parte daquela nova família. Maria olhou para Fernando e, com um pequeno gesto, deu a deixa para que os dois tivessem um momento a sós. Vou buscar um café. Ela saiu para a cozinha, deixando pai e filho sozinhos na sala. Mateus continuou olhando para o bebê, pensativo. Parece tão... estranho. Fernando franziu a testa. O quê? O garoto suspirou e finalmente ergueu os olhos para o pai. Você, aqui, sendo um pai de verdade. Fernando sentiu o impacto daquelas palavras. Ele sabia que Mateus ainda carregava mágoas. Sabia que por anos foi ausente, distante, frio. Mas ouvi-lo dizer isso em voz alta ainda doía. O silêncio ficou pesado por um tempo, até que Fernando decidiu não fugir. Não mais. Eu sei que errei com você. Sua voz saiu baixa, sincera. E sei que não posso mudar o que passou, mas estou tentando. E sempre vou tentar. Mateus olhou para ele por um instante, e depois voltou a encarar o irmão. Talvez já seja um começo. Fernando sentiu um nó na garganta, mas apenas assentiu. Sim, era um começo. E pela primeira vez, parecia que ainda havia tempo para consertar tudo. A manhã começou como qualquer outra.
O sol atravessava as cortinas, preenchendo o quarto com uma luz suave. O bebê dormia no berço, respirando de forma ritmada, tranquilo, alheio ao mundo ao seu redor. Maria se mexeu na cama, espreguiçando, devagar antes de abrir os olhos. Fernando já estava acordado, sentado na beira da cama, observando a cena como fazia todos os dias. Era um hábito que ele não conseguia evitar. Sempre que acordava antes dela, ficava ali, olhando, tentando entender como a vida os levou até aquele momento. Maria abriu os olhos e sorriu ao vê-lo ali, do jeito que já esperava. Você está me encarando de novo. Fernando riu, inclinando-se para beijar sua testa. Talvez eu só esteja tentando gravar isso na memória. Ela fechou os olhos por um instante, aproveitando o toque antes de sussurrar. A gente conseguiu. Ele assentiu. Sim, eles conseguiram. O café da manhã foi tranquilo. Fernando segurava o bebê no colo enquanto Maria preparava o café. Era uma rotina simples, mas para os dois era tudo. A casa tinha uma nova energia agora, um novo ritmo. Não era mais só sobre eles. Era sobre algo maior. Algo que cresceu entre os dois e agora estava ali, mudando tudo de forma definitiva. Maria sentou-se à mesa com uma xícara quente entre as mãos e olhou para Fernando com um brilho nos olhos. Você já percebeu que nada na nossa história aconteceu como a gente imaginava? Ele riu, balançando a cabeça. Nada. Absolutamente nada. Eles se lembraram da ponte, da conversa inesperada, dos dias difíceis no hospital, da batalha contra algo que parecia impossível de vencer. Lembraram-se de cada pequeno momento que os trouxe até ali, e a única coisa que conseguiram fazer foi sorrir, porque no fim das contas, foi exatamente o inesperado que os fez chegar até ali. Fernando olhou para o filho, tão pequeno em seus braços, e depois para Maria, tão forte, tão viva. Nunca imaginou que sua vida tomaria esse caminho. Nunca imaginou que o homem que era antes pudesse se transformar tanto. Mas agora sabia que algumas histórias não precisam seguir um roteiro. Algumas histórias simplesmente acontecem. Ele estendeu a mão sobre a mesa e segurou-a de Maria. Ela apertou de volta com aquele sorriso tranquilo de quem sabia que a vida sempre guardava surpresas. E enquanto olhavam um para o outro, souberam. O final que ninguém esperava não era um final. Era apenas o começo de algo ainda maior.